Olá! Para quem não conhece o Entrelaço, trata-se de um grupo de estudos em psicanálise em atividade desde 2014 em Goiânia, do qual eu, André Pacheco e o Wallace Alves somos os coordenadores. Esta gravação foi a atividade de abertura do tema A Ética da Psicanálise, que contou com a presença da Elizabeth Cristina Lande, ela que é psicanalista, membro do Corpo Freudiano, Seção Goiânia, e tem mestrado em Psicologia pela PUC Goiás e doutorado em Psicologia Clínica e Cultura pela UNB, com a tese de título O Feminino e a Solidão. Foi necessário fazer esta introdução porque tivemos problemas técnicos logo no início da reunião online, que acabaram prejudicando a qualidade do vídeo e provocaram a perda de parte do áudio. Conseguimos, porém, aproveitar o áudio, e a edição se preocupou em conservar a exposição intitulada Desarmar o Desejo e a discussão que se fez logo em seguida. Dito isto, passo a palavra a Elizabeth. Primeiro, então, quero agradecer o convite do André, do Wallace, que também conduz o grupo, né, junto com o André. Eu admiro muito essa ousadia de vocês lá do tempo de estudante, né? Eu acho que isso é ousadia, isso é sinal de desejo, muito desejo, né? De sair da sala de aula convencional com um professor, né? Dessa coisa do lugar do aluno, e passar a um lugar de estudante, né? Estudante no sentido pleno da palavra, daquele que está nesse movimento, né? De se aproximar do estudo, e a gente não está falando de qualquer estudo de qualquer coisa, mas disso que é o saber próprio da psicanálise, que comporta uma complexidade, né? E, enfim, uma dificuldade para, especialmente para quem está na graduação, e vocês ficaram fisgados por isso lá, né? E não se contentaram com um pouquinho que é oferecido na universidade. É isso mesmo. Na universidade, a psicanálise está na universidade, gente. Isso é uma. Eu sempre falo isso, né? Isso é um contrassenso, especialmente quando a gente está falando do curso de psicologia, né? A maioria das pessoas que se aproximam da psicanálise hoje, eu penso que são da psicologia, né? A gente acaba fazendo isso também. Mas a psicologia precisa da psicanálise, eu penso também assim, né? Que a teoria psicanalítica é muito fértil, a teoria clínica, e vocês, então, desse lugar lá de formação de psicólogos, se envolvem com a psicanálise de um modo tão radical e sustentam esse grupo aí há 7 anos, que tantão, né? Meu Deus, isso é impressionante mesmo. E é muito bom, porque vocês se colocam aí numa posição de quem está se aproximando dos textos, né, dos autores, trocando entre vocês, também convidando, então, agora, né, já, esse semestre você já mencionou um outro convite, né, e esse para mim também, então. E aí uma outra coisa que eu pensei, assim, é que tem uma certa conjugação, um certo entrelaço entre três lugares que me são muito caros. A PUC, onde o grupo surgiu, a UFG, né, onde vocês foram parar, e a psicanálise. Né? Eu estou exatamente nos 3 lugares. Né? Nesse momento eu estou de licença da UFG, mas eu sou dos 3 lugares. Né? Então, eu fiquei pensando nisso, falei, gente, que entrelaço interessante esse, né, que vocês fizeram aí. E tem aí, também amplia, né, amplia os espaços aqui na própria cidade, né, agora com a internet isso mais ainda. Né? Então, vocês estão de parabéns, quero primeiro parabenizar vocês pela iniciativa, né, eu sou uma pessoa que, quem já esteve comigo na sala de aula, eu incentivo o tempo inteiro, gente, se vira, vai estudar, vão por conta própria, né? Não tem ninguém que vai mastigar e te oferecer as coisas, isso não existe, né? Na psicanálise, então, muito menos, né? E vocês levaram isso até as últimas consequências, estão levando, né?
as últimas consequências, que eu acho louvável. Tá? Então, quando a André me chamou, eu respondi sim, assim, ó, vou nem pensar, vou falar assim, pá. Só porque era o André que estava me chamando, viu, André? Primeiro porque era você, porque realmente a gente tem um percurso longo, né, de muita dedicação, você se dedicou demais e está indo longe. Falta falar do estágio, né? Ainda te acompanhei no estágio, né? Então, isso, é claro que isso conta, né, gente? Porque isso também tem a ver com transferência, obviamente, né? Não só com a psicanálise, mas também passa pelas transferências de trabalho que a gente constrói, né? E aí, a princípio, eu pensei assim, né? Por onde eu vou? Podia ir por vários lugares, mas quando perguntei para o André o que, que vocês estavam estudando, ele me passou uma pequena referência. O primeiro livro lá da referência, um dos primeiros, era esse da Ingrid Vorsatz, que é uma pessoa que fez uma tese de doutorado a partir da tragédia de Antígona, né? E que me foi muito cara, esse livro dela foi muito caro, né? Na escrita da minha tese, que tem aí um pedaço, um capítulo, um pequeno capítulo, um subcapítulo, né? Em que eu trato dessa tragédia grega, Antígona. Estou pensando lá uma questão específica do meu tema, que é a solidão, mas, obviamente, falar de Antígona é falar da ética da psicanálise, né? Que eu me aproximei do texto grego a partir do Lacan, né? Eu acho que muita gente, infelizmente, a nossa formação ela é cheia de buracos, né? E aí a gente acaba indo atrás depois. Então, foi o Lacan, no seminário A Ética da Psicanálise, que me ofereceu esse presente, que é Antígona, a tragédia grega, para pensar a ética da psicanálise. Então, o que eu vou fazer agora é um certo recorte do que eu já escrevi, mas também quero ver se, quem sabe, nas questões, na hora que a gente for conversar sobre, a gente possa ampliar também, né, a partir do que eu trouxer para vocês. Tá? Esse título, depois que eu ofereci, que eu passei o título para o André, né, desarmar o desejo, a ética da psicanálise, desarmar o desejo, eu fiquei preocupadíssima com ele, falei, gente, onde que eu vou com isso, né? Eu sei onde que eu vou, mas não sabia direito, sempre assim, né? A gente às vezes fala mais do que sabe, fica sabendo depois. Então vamos ver se aqui com vocês eu vou saber um pouquinho mais de por que eu falei disso, tá? Vocês estão me escutando bem, né? Tá tudo ok. Uhum. Tá bom. Então, acho que a primeira coisa é a gente pensar assim, por que o Lacan vai falar de tragédia grega? Várias vezes ele fala da tragédia, né? Especialmente nesse seminário, ele vai dar um valor enorme. E qual é a ligação entre a psicanálise e a tragédia grega? Por que isso? Né? Por que Antígona? Tá certo, Antígona faz parte da trilogia tebana, né? Édipo Rei, Édipo em Colono e Antígona são três tragédias ali, escritas por Sófocles, estabelecidas no texto de Sófocles, e a psicanálise ela não é sem a tragédia, quase isso, quase como se a gente pudesse dizer isso, né? Desde Freud com Édipo Rei, que puxa lá então da tragédia esse texto, puxa esse texto clássico, né, para pensar as questões do inconsciente estruturantes do sujeito, né, com o complexo de Eiro. Para responder primeiro essa pergunta, né, qual que é a ligação entre a psicanálise e a tragédia grega, a gente pode pensar que é uma ligação estrutural, já que para ambas, né, há uma dimensão de queda que se delineia. Na tragédia, se a gente for lembrar do Édipo, da própria Antígona, né, que são esses dois pilares aí bem importantes. Antígona agora, pelo que eu vou falar, e o Édipo, o pilar da psicanálise. Esse herói grego, herói trágico, ele é o herói que não se sustenta na posição de poder. Toda a tragédia é o desenho da queda do herói. E esse desenho de queda do herói é, de certo modo, também o que se delineia na análise de cada um.
né, que vai apontar para cada sujeito essa dimensão de objetalidade, que nos é constitutiva e determinante. Além disso, o adjetivo tragédia designa algo que ultrapassa os limites do normal. Né? Quando a gente diz que a gente está vivendo uma tragédia, como é a pandemia, tem alguma coisa que está escapando à normalidade, ao que a gente supõe ser a normalidade. E nessa mesma direção, a psicanálise também, ela trabalha nesse mesmo rumo, problematiza a normalidade. Especialmente se a gente recupera o neologismo lacaniano, que articula o padrão fálico ao dito normal. O Lacan faz um neologismo que é normal, juntando a norma e o masculino, norma masculina, né? Quase como se ele estivesse dizendo o que é normal é masculino. Em francês, esse som, né, normal, é um jeito de juntar homófono, né? São significantes homófonos e que ele está apontando aí já, que esse padrão fálico, dito normal, ele nos atravessa e a psicanálise, ela caminha a psicanálise, assim como a tragédia, caminham no sentido de extrapolar os limites da norma fálica, disso que seria normal, norma masculina. Então, eu faço uma referência ao feminino, ao não todo submetido à lógica fálica. Eu quero levar, o caminho que eu vou percorrer é pensar a Antígona como tragédia grega e que a ligação dela com a ética da psicanálise e disso que é a ética da psicanálise com o feminino. A gente pode pensar assim, será que uma questão que eu já levanto aqui no meio do caminho, vamos dialetizando com isso, porque falar de ética da psicanálise é fazer uma oposição, uma diferenciação entre a ética da filosófica, a ética, por exemplo, que rege a psicologia ou as psicoterapias. Para a gente pensar assim na clínica, né, pensando que nos interessa pensar a ética da psicanálise, própria psicanálise, na medida em que ela está em ação na clínica, né, justamente no ato analítico, no que orienta o analista na condução da sua clínica. Então, eu quero fazer de vez em quando aqui na minha fala uma certa comparação com as psicoterapias. A gente pode até perguntar, né, então, será que a psicoterapia ela se alinharia mais do lado dessa busca da normalidade, da norma male, né, da norma fálica, no sentido da saúde, a normalidade da saúde, do bem-estar, né? Será que é isso? E a psicanálise, se for isso, né, a gente pode dizer, se a gente considera que sim, a gente pode pensar também que a psicanálise ela está numa outra direção. Como diz o Lacan, ela não aponta para os ideais. A direção de uma análise não é ao ideal, e sim ao real. Ele diz isso no seminário 7 da ética. Na estrutura da tragédia e da psicanálise, Lacan evidencia a orientação do ato analítico essa orientação fundada na ética, que não se conforma a um bem, mas que subverte a lei moral e desvela o desejo como condição absoluta da ação. Então, vou começar fazendo um resumo assim, da Antígona, né, desse teatro, dessa peça. A peça começa com um diálogo entre a Antígona, filha de Édipo, e a sua irmã Ismene, para quem ela comunica a má notícia do decreto que o Creonte promulgara, proibindo o sepultamento de Polinices. Polinices era o irmão das duas, né? Eles eram 4 filhos, Ismene, Antígona, Polinices e Etéocles. Polinices e Etéocles tinham entrado numa luta, todos eles filhos de Édipo, né? E Jocasta, e foram mortos um pela mão do outro, esses 2 irmãos. E aí a Antígona vai falar com a Ismene, né, sobre isso, porque o Creonte, que tinha assumido ali o reinado, promulga essa lei que diz que quem sepultasse Polinices, porque o Polinices tinha se insurgido contra a cidade, né, que o Creonte então impôs essa lei dizendo que quem fizesse isso seria apedrejado até a morte, quem transgredisse essa lei, ou seja, quem enterrasse Polinices.
E a Antígona então chama Ismene, convida ela para ajudá-la a enterrar o irmão. E Ismene declina, diz que não vai, né? E ela responde assim, né? Que isso seria, a Ismene diz para Antígona, ter pretensões ao impossível é loucura. Isso é uma citação do Sófocles, né? Então vamos guardar essa pretensão ao impossível e a loucura aí, que ela pode nos ser interessante, né? E aí o que faz Antígona? Resta sozinha sustentando esse ato de desobediência às leis da cidade. Então ela vai lá, cobre o corpo do irmão com um punhado de terra seca. É um ato absolutamente simbólico, porque ela não consegue enterrar o irmão, não é disso que se trata. Ela joga um punhado de terra em cima desse corpo, confere-lhe honras fúnebres e, após ser descoberta pelos guardas, ela não recua. Ela diz: fui a autora, digo e nunca negaria. Creonte a condena a ser enterrada viva numa caverna. E Tiresias, o cego adivinho, aquele que aparece lá no Édipo, né, adverte o rei e anuncia os males que advirão com o ato dele. Creonte, tomado pelo temor e pela insistência do Corifeu, é um pedaço bonito da tragédia, né, em que esse coro fica lá dizendo para ele: essa lei sua é maluca, não faz isso, liberta Antígona. Né? Aí o Creonte resolve, então, ir até a caverna e liberar Antígona, né? Livrar Antígona dessa prisão até a morte. Quando ele chega lá, ele já encontra Antígona enforcada pelas próprias mãos. E aí o noivo da Antígona, que era filho do Creonte, Hémon, e Eurídice, sua mulher, também se matam. Então, a tragédia é isso, né? Essa queda generalizada. E a decisão de Antígona, então vamos falar dela, né? Essa decisão dela de desobedecer a lei de Creonte, a lei da cidade, justamente ela faz isso, ela desafia a lei da polis e transgride a lei dos homens, representada por essa lei do Creonte. A sua escolha não é motivada pelo bem, é uma escolha absoluta, diz o Lacan. Antes de introduzir sua leitura acerca dessa tragédia, o Lacan, no Seminário 7, ele faz uma distinção radical entre a função do bem e a função do belo, preparando o terreno para situar o ato de Antígona como motivado pelo belo. Essa oposição belo e bem, ela é muito, muito importante para a gente poder pensar a ética da psicanálise. Tanto o bem quanto o belo funcionam como barreiras que separam o sujeito do campo central do desejo, inominável. No entanto, há diferenças fundamentais entre ambos, pois enquanto o bem refere-se ao princípio de prazer e de realidade, e ao que o sujeito pode ou não dispor, privar, né? A gente pode pensar a posse dos bens, né? Ou ser privado, o belo refere-se ao que está além do princípio de prazer, além do bem. Então, uma referência aí, além do princípio de prazer, uma referência já à articulação entre o belo e a pulsão de morte, esse campo da pulsão de morte. No Seminário 7, o Lacan diz, abre aspas, a dimensão do bem levanta uma muralha poderosa na via do nosso desejo. Fecha aspas. Faz-nos ocupar uma posição de defesa dos bens que nos impede de gozar deles. Quer dizer, quando a gente está nesse campo dos bens, a gente está no campo das garantias, né? E o campo do desejo é outro campo, é o campo dos riscos. O belo está para além do princípio do bem, ultrapassa o campo dos bens, tem uma íntima relação com o desejo. E aí, essa frase do Lacan, que dá título ao que eu me propus aqui, ele diz que o belo tem por efeito suspender, rebaixar, desarmar o desejo. Fecha aspas. O belo que Lacan faz ver em Antígona não se refere aos ideais, mas tal como a ética da psicanálise, abre aspas, articula-se por meio de uma orientação do referenciamento do homem em relação ao real, fecha aspas, no Seminário 7. Por sua íntima relação com o desejo, o belo, paradoxalmente, conjuga com o desejo, se conjuga com o desejo e o desarma, não promove o engodo, o engano. O campo do engano é o campo dos bens. Como se a gente pode pensar isso na cultura do capital, né, no capitalismo, quanto
os bens enganam, parecem, né, criam essa dimensão de engodo daquilo que é o fundamento da nossa existência, né? O desamparo, a falta estrutural. Já o desejo, não, o belo, né? O belo desarma o desejo e revela o que está no cerne da aproximação entre a vida e a morte, a destruição engendrada na própria vida. O campo do desejo, ele aponta para isso, para essa dimensão de morte e vida entrelaçados. A lei de Creonte impõe a Polinices uma segunda morte, porque Polinices já tinha morrido, né, já tinha sido morto pelo irmão, e ele diz, não vai enterrá-lo. É como se ele estivesse ali fazendo ele apodrecer morto entre os vivos. Mas Antígona, ao ultrapassar o limite da lei dos homens, visa com seu ato enterrar o irmão, transformando seu apodrecimento natural em morte simbolizada. A terra seca jogada sobre o seu corpo e as honras fúnebres que lhe presta corpsificam. São um modo de esse corpsificar é um modo, né, isso que eu vou dizer agora, né, é um modo de reinserir o irmão na ordem do significante, impedindo que ele reste como carniça. Essa dimensão de simbolização do corpo morto. Então, a loucura que acomete Antígona a impulsiona a ir ao encontro do que está para além do que asseguraria a manutenção da sua própria vida. Por ser já atravessada pela morte, o que a orienta é o desejo que se situa no limite em que vida e morte se encontram. Como consequência dessa proximidade com o campo do desejo e da morte, a ele inerentes, a heroína brilha, resplandece. Isso aqui é o Lacan, gente. O Lacan ele faz uma descrição assim, apaixonada, né? Deslumbrado, tem uma espécie de deslumbramento. Inclusive, ele, quando escreve um texto sobre o deslumbramento da Marguerite Duras, ele compara Antígona a Lou, que é a personagem da Marguerite Duras. Ele vai comparar colocando as duas nesse lugar entre duas mortes. Né? Então, ele diz que ela brilha, que ela resplandece uma beleza iluminada e violenta. Ela nos faz ver o ponto de vista, ele diz assim, Antígona nos faz ver, com efeito, o ponto de vista que define o desejo. Fecha aspas. Sua imagem fascina e atrai. É brilho insuportável que retém e interdita, limita, pois está entre dois campos simbolicamente diferenciados, vida e morte. A imagem brilhante de Antígona não é da ordem do imaginário, mas revela, aí também uma citação do Lacan, abre aspas, a zona que o raio do desejo se reflete e ao mesmo tempo se retrai, chegando a nos dar esse efeito tão singular, o mais profundo, que é o efeito do belo no desejo. Fecha aspas. Aqui a gente precisa entender, né, que esse conceito de belo que o Lacan está trazendo para cá, ele não tem nada a ver com a beleza, com a boniteza das coisas, né? Não é isso, né? Ele está apontando aí para justamente para essa dimensão que articula vida e morte, né? Para além desse julgamento imaginário. A decisão de Antígona não obedece a nenhum mandamento e sua pretensão não é desafiar as leis de Tebas ou estabelecer um padrão universal, né? Porque quando se institui uma lei jurídica, todo mundo deve seguir. Assim diz, por exemplo, o imperativo categórico do Kant, quando ele está dizendo, né, desse agir conforme o teu desejo possa ser repetido por todos. Então, tem um padrão universal. O que a Antígona faz é oposto a isso. O gesto de Antígona vale somente para ela. É único e irreproduzível, e ela responde integralmente por ele. Ela age sem o apoio dos deuses e opondo-se aos homens. Seu ato não é causado por nenhuma força externa à sua própria decisão. Ninguém manda ela enterrar o irmão. Ela desobedece à lei e faz isso por conta própria, sem visar nenhum bem, nenhum desejo de reconhecimento e nenhuma demanda de felicidade, que são coisas que movem, por vezes, né, nos movem, por vezes, quando a gente está orientado ao campo do bem, dos bens. Né?
Então, o Lacan conclui que ela faz um ato ético. O Lacan vai também aproveitar para falar nesse seminário da solidão que acompanha os heróis da tragédia sofocliana, né, do Sófocles, que se colocam fora dos limites, são arrancados da estrutura e colocados na posição na fim da linha, né? Isso que aponta para isso que é mortífero, o limite entre vida e morte. Nesse lugar em que não encontra saída, o herói está absolutamente desamparado, orientado somente pelo seu desejo. Antígona faz valer a lei para si mesma, como o que o Lacan chama de autônomos, isto é, em sua dimensão de independência, contra tudo e contra todos. Tal dimensão de separação do serviço dos bens situa o autônomos, tanto na tragédia grega quanto na psicanálise, como aquele que se orienta pela lei do desejo. Podemos, então, pensar que a solidão da Antígona, a solidão do ato, referida ao desejo, se opõe à gula do supereu, que se impõe imperativamente, incitando o sujeito a ceder do seu desejo em nome das regras morais. Por vezes, o supereu está aí apontando o ideal, né, e tirando o sujeito da possibilidade de arcar com aquilo que ultrapassa essa certa moralidade. Antígona diz não ao imperativo superegóico, anunciado na lei contingente de Creonte. Ela não cede de seu desejo, confronta-se com a castração e sustenta solitariamente o seu ato. Antígona responde à ética do desejo e não a essa moral superegóica, e o faz absolutamente só. E desse lugar em que a morte se apresenta na vida e não há onde se agarrar, né, porque é isso que acontece com ela, né, ela não se agarra na sustentação da própria vida. Não é disso que se trata. Ela está referida a outra coisa, a outra dimensão de lei que não é essa da lei dos homens, que permitiria, por exemplo, um traidor como o irmão dela ser um morto entre os vivos, ser virar uma carniça como um bicho, né? Ser comido pelos bichos. Então, desse lugar em que a morte se apresenta na vida e não há onde se agarrar, o sujeito está absolutamente na solidão, a partir da qual pode escolher responder eticamente. Ao se situar no lugar do herói trágico, o sujeito escolhe não sustentar a contingência moral, mas orientar-se pela ética do desejo. Aqui a gente já vê assim, uma certa proximidade, né, que o Lacan vai fazendo no texto dele, entre esse herói trágico e o sujeito que procura análise. Especialmente isso que o Lacan vai apontar, né, para quem quer uma análise até as últimas consequências, ou seja, análise do analista, a gente poderia pensar assim, né? Que, de certo modo, Antígona é um modelo, né, para a gente poder... O Lacan vai dizer isso. A singularidade da decisão de Antígona é referida a algo que não está sustentado numa das identificações ideais, no universal da linguagem, mas se dirige ao real e exige uma diferença absoluta em relação ao que se alinha à ordenação fálica. O ato dela faz um furo na lei universal e incondicional, imposta por Creonte. É um ato fora da lei, uma insubmissão que se opõe ao normativo. O ato solitário de Antígona situa no campo héteros, não todo orientado pela sustentação na lei simbólica. Então, nesse sentido, o ato dela se aproxima ao campo do feminino. Esse campo de gozo feminino, né? Apesar do Lacan não estar falando aqui de gozo, do gozo feminino, né? Ele vai falar disso lá no seminário 20, a gente está aqui no seminário 7. A gente pode tomar fora do tempo, né, esse ato de Antígona como não referido à norma fálica. Há um ponto de tensão que faz com que a heroína assuma sua decisão por conta própria, sem garantia e sem amparo simbólico. Seu desejo decidido sugere a dimensão de desamparo própria
aquele que se aventura a não ceder. O que suprime parcialmente o norte da lei ordenadora do mundo simbólico, em que Antígona, o que suprime parcialmente o norte da lei ordenadora do mundo simbólico, em Antígona, remete ao feminino, que eu já tinha falado. Né? Seu ato convoca o acesso a algo que não segue o roteiro já previsto pelo mundo fálico, em que se organiza a norma. Por isso mesmo, fura o saber. A questão do feminino aparece em Antígona, caracterizando o que excede a lei fálica, a norma masculina, promovendo a desordem na polis. A posição feminina, que coincide, em alguma maneira, ao ato de Antígona, não corresponde à normalidade fálica, que pretende uma universalização da ação, mas à singularidade referida ao desejo, pelo qual a heroína trágica sustenta sua diferença frente à imposição universalizante de Creonte. No seminário A Ética da Psicanálise, né, o Lacan, no final, ele retoma a articulação estrutural entre a dimensão trágica e a experiência psicanalítica. Então, a gente entra um pouco mais na psicanálise, na clínica. Né? E ele vai destacar, então, que Antígona é um modelo para o analista. Tem umas coisas que o Lacan fala em relação à tragédia que eu acho engraçadinhas. Né? Uma é essa, engraçadinhas e no sentido mais profundo aí que a gente pode desdobrar. Ele vai dizer que Antígona é modelo para o analista e que o Tiresias é o padrinho dos analistas. Né? Então, assim, só para isso ele fala lá no seminário 19, que eu acho curioso também. Então, como é que Antígona é modelo para o analista? Como assim, né? Por que isso? Isso porque ela aponta a visada do desejo. E ele também diz que em cada nós tem o que há é a via traçada para um herói, em cada um de nós. O traço em comum entre o analista e o herói trágico, proposto por Lacan, é sustentado no juízo final que interroga: agiste conforme o desejo que te habita? O ato solitário e heteros. Héteros aqui no sentido da alteridade, tá, gente? Héteros é aquilo que vai na direção disso que é outro. Eu não disse isso ainda, né? Então, só para marcar. Essa noção de héteros é aquela que se opõe ao do fálico, da lógica fálica. Então, esse ato outro, né, héteros, autoritário de Antígona, responde eticamente pelo desejo que a habita. Por isso se entrevê aí uma via a ser seguida. Além disso, o analista, tal qual Antígona, não desconhece a lei simbólica, mas por ocupar uma posição que se aproxima desse campo do héteros, localiza-se não todo na lógica fálica. Diante da morte invisível e irrepresentável, bem como do feminino, a gente está aqui no mesmo campo, não todo recoberto pelo significante, o belo é presença que recobre o vazio, a ausência. O belo vem recobrir. Só que não é um recobrimento que tampona. É como se fosse o recobrimento de uma renda que deixa vazar por entre os furos o que ela não tampona. Então, isso é que é da ordem do belo. Né? Esse belo que evidencia, coloca em evidência o vazio. O belo é apreensível na pontualidade da transição da vida à morte. Nesse lugar de transição entre vida e morte, o belo é apreensível, diz o Lacan. Nesse ponto de falta, o belo desarma o desejo. Aí o título do que eu propus, né? Enquanto o bem está ligado à conformidade, às normas, o belo está do outro lado, desarmando o desejo e se aproximando do héteros, pois esse campo de gozo comporta a tensão entre vida e morte. Aqui, de certo modo, eu estou aproximando o campo do desejo, esse desejo desarmado pela ética, do campo do gozo, desse gozo que não é absolutamente regido pela norma fálica. Não seria a esse limite tenso no qual vida e morte se encontram que uma análise levaria o sujeito? Lá, diz o Lacan,
onde não se deve esperar a ajuda de ninguém, fecha aspas, na posição de objeto que resta na fim da linha, abre-se a possibilidade de extrair um fazer outro, que não elimina nem vida, nem a vida, nem a morte, mas mantém seu entrecruzamento. E eu penso que a criação, a gente extrai isso lá também, né, dessa proposição do Lacan, a criação é um dos efeitos dessa posição, que levando em conta o desamparo e a angústia que dele advém, bem como o campo simbólico, pode contornar esse lugar, né, em que a gente não conta com ninguém. E aí, agora, para finalizar, eu queria só retomar um pouco o título, com desdobramentos de coisas que eu fui pensar, né, a partir dessa proposta aí. Esse desarmar o desejo, a gente poderia pensar, eu fiquei pensando muito nesse verbo, né, esse verbo desarmar, que eu acho que ele tem um valor enorme nos nossos dias. A gente precisa perguntar, então, mas o que será que arma o desejo? Se a ética da psicanálise nos leva a desarmar, o que arma? Eu queria deixar isso como questão para vocês, né, se vocês começarem a pensar aí, quiserem me ajudar a responder isso, mas eu vou propor aqui uma possibilidade de resposta, mas eu quero escutar vocês também em relação a isso. Tá? A gente poderia pensar assim, que a fantasia ela é o suporte para o desejo. E ao ser suporte, ela acaba também aprisionando. Né? Ela acaba tendo a pretensão de responder de modo absoluto o defeito estrutural, o nosso defeito estrutural. Né? Essa falta que nos encaminha para o impossível da relação sexual, para o impossível da felicidade, né? Se a gente quiser usar um termo assim mais acessível. E a fantasia, ela faz isso, ela nos arma tentando responder, né? Se eu encontrar isso, aquilo outro, aí a gente acaba caindo no campo dos bens, por vezes, né? Com a fantasia, eu vou ser feliz. A teimosia de querer fazer um com o outro, né? De fazer, consistir a relação sexual, existir, de fechar com o objeto, né? Fechado com fulano, sabe? Fechado. Fantasia, por vezes, faz isso, né? Se a gente teima nisso, né, isso falta espaço para plasticidade pulsional. É como se a gente... É isso, o Freud falava isso lá nos 3 ensaios, né, em 1905, que a gente tende a ficar tão agarrado no objeto que a gente perde esse movimento pulsional. Então, a fantasia ela vai acabar instituindo aí uma certa fixação, uma ficção escrita com X, né, como o Lacan faz, ficção para misturar, para juntar isso que nos fixa num dado lugar e que também constitui esse fantasma, né, isso que é a ficção de cada um. Por um lado, a fantasia, eu acho que tem um lado da fantasia que é esse, né? Não é só isso, mas é também isso, né? Parece que ela aprisiona o desejo. E o caminho de uma análise pretende desarmar o desejo. Então, num certo sentido, desmontar essa fantasia, esse aprisionamento fantasmático, abrir o caminho para o inesperado, para a surpresa, que é própria do inconsciente. Ninguém que vai atravessar uma análise vai estar com tudo o inconsciente sabido, saber já sabido. Não existe isso, né? Um tanto disso a gente pode saber, outro tanto não. Então, a dimensão do inesperado, daquilo que é o indizível, que vai comparecendo na vida e que não é possível articular, né? Como é que a gente lida com isso? Será que é sempre armado, né? Eu acho que o caminho de uma análise vai nos empurrando para isso, para esse encontro possível e inesperado com o que virá, com o que vier. Né? Abre espaço para um outro fazer, né? Que não é
talvez assim tão aprisionador quanto aquele do velho sintoma. Então, acho que aí a dimensão desarmar o desejo vai encaminhando numa análise, né, para um certo saber fazer com o gozo. Com isso que resta impossível de ser analisado e com que a gente não faz outra coisa a não ser, em geral, né, neuroticamente, o velho sintoma. Mas uma análise pretende ir além disso, né? O que é possível fazer? Acho que quando a gente pode responder de outro modo que não com velho sintominha, a gente está no campo de uma certa inventividade, uma certa criação, e que é o que a ética da psicanálise nos esse campo que a ética da psicanálise nos abre. Né? É isso, gente. Agora conversemos. Elizabeth, de novo, muito obrigado por ter prontamente aceito o convite, né? Acho que sua fala foi assim, muito redondinha, né? Você abriu muitas questões e provocou a gente, mas também fechou algumas perguntas, respondeu algumas coisas, assim, foi bem legal. Eu gostei muito, até complementando um pouquinho isso que o André falou, né? Isso que você traz no final, né? Dessa coisa da surpresa, né? Que a surpresa convoca o sujeito, né? E é aí que tem que haver o ato ético, né? Porque, sobretudo se a gente for pensar filosoficamente, né? A tragédia tem pouco a ver com o destino, né? Talvez lendo Sófocles fica parecendo isso, né? Que é um destino que vai se cumprir, né? Mas a tragédia, na verdade, é aquilo que há de único, aquilo que é improvável de acontecer, né? Então, esse efeito de sujeito esse efeito surpresa que convoca o sujeito, eu achei muito interessante, né? E o próprio uso que o Lacan faz dessa peça, né? Ele é bem subversivo, assim, né? Porque aos que são dedicados a estudar o teatro, né? Sobretudo na filosofia, tem uma grande dificuldade em entender quem que é o herói dessa peça, né? Porque historicamente o herói não poderia ser uma mulher, né? Então tem gente que leva como uma novidade, tem autores que vão defender que Creonte é o herói, lembrando que tem uma distinção entre herói e personagem principal, né? Só para falar assim, quanto Lacan foi subversivo nesse sentido. E pegando tudo isso, né? E o, o mais que você trouxe, né? Sobretudo falando de gozo e dessas coisas que são termos bem lacanianos, né? Eu fiquei pensando assim, até porque para construir a fala que eu vou falar semana que vem, né? O que você acha assim que dá para localizar de ética nos textos freudianos, né? Você acha que os textos freudianos estariam muito mais do lado de um bem, de uma moral, né? Por exemplo, se a gente lembrar do texto lá da psicanálise selvagem, né? Muito mais do não faça isso, né? Do que de um não ceda a isso, que é o que a gente encontra em Lacan. Particularmente, é aí que eu vou partir semana que vem, né? É uma pergunta que me parece assim, bem difícil de localizar, né? Eu queria ouvir assim, o que você pensa. E se você quer responder de imediato ou se quer juntar mais alguma pergunta? Eu já vi que já tem mais uma pergunta aqui no chat. Pode ser, pode fazer outra, né? Mais uma. Pode fazer outra? Uhum. Então tá. Laísa? Oi, Elizabeth, prazer em te conhecer, foi bom te escutar, agradeço os esclarecimentos. A minha pergunta é um pouco assim, eu achei interessante você ter trazido Antígona, e quando você foi falando, eu fiquei pensando um pouco assim, como seria possível fazer uma distinção entre o desejo e o capricho, né? Por que o ato de Antígona não é pelo capricho, né? Então fiquei assim, eu não sei o que você poderia trazer para ajudar nessa distinção, né? Mas durante a sua fala teve uma coisa que você falou sobre a vida e a morte, né? Porque no ato de Antígona, inclusive tá pressuposto que é um ato que envolve uma perda, né? A própria vida dela está em jogo. Então, no capricho, talvez não necessariamente inclua essa perda, né? Eu fiquei tentando responder por aí, mas se você tiver alguma pista,
né, sobre, né, fazer essa distinção entre o desejo e uma vontade caprichosa, um capricho, eu agradeceria, assim. Porque eu até vi um pouco quando você comentou da lei de Creonte, parecia que tinha um peso a mais, assim, alguma coisa quase caprichosa. Não era porque estava dentro das leis sociais, mas tem alguma coisa ali quase que do capricho, né? Então, eu queria um pouco essa coisa das leis, capricho, desejo, alguma coisa que eu estou pensando aqui. Então, gente, muito bom, né? Muito bom conversar, muito melhor do que ficar sozinha com as coisas, né? Olha, Wallace, eu do Freud, assim, eu me deparei revisitando então o Seminário 7, né? Me deparei com o Lacan fazendo uma crítica bem assim direta ao Freud da sublimação, ao Freud pensando a sublimação. Né? Vou começar por aí, porque imediatamente a sua pergunta me remeteu a isso, tá? Depois eu chego ao que você está perguntando. Ótimo. Olha só, quando o Lacan vai fazer a distinção entre o campo dos bens e o campo do belo, ele situa aqui a sublimação freudiana como algo que estaria a serviço de um bem coletivo, né? O artista que faz das suas pulsões mais execráveis uma obra que pode ser compartilhada no social, né, na coletividade. Então, a serviço de um bem comum. Então, o Lacan vai aí muito precisamente, né? Porque a posição dele vai ser noutra direção. Né? Nesse seminário ele vai falar da sublimação, né? Como elevação do objeto à dignidade da coisa, né? E qualquer merda serve, é fazer com a merda, com os restos, né? E essa coisa não tem uma dimensão de ideal de ideal social e coletivo, tal como Freud nos aponta, né? Mas isso aí é uma discussão acerca da sublimação. Mas eu acho que já dá um certo tom aí, né? Do lugar de onde Freud fala. Não tem como a gente tirar isso de cena, né? Acho Perfeito. Até porque dá uma noção econômica da coisa, de um certo apaziguamento, né? Quando a gente pensa na ética em Lacan, parece que a gente pode pensar no ato de Antígona como um ato de excesso, né? Até, já para você responder a pergunta da Laísa, até pensando assim numa paideia, né? A tragédia é o exemplo para o cidadão do que não se fazer, né? Então, Antígona foi ao excesso, né? Então, é meio discrepante mesmo, assim. É isso, assim. Obrigado. É isso, eu acho que essa dimensão da híbris também, né? Que tá em Antígona, que é essa da loucura mesmo, tem algo do louco, né? Disso que a irmã fala no texto, né? Bonito isso. Ela aponta, isso é louco, isso é loucura. Né? Você vai... E é o que você fala, né? Assim, o que o Lacan fala e você traz, né? Essa análise levada à última consequência é de uma dureza, né? De uma dificuldade extrema. Assim, isso está bem retratado no exemplo que ele traz do que é a ética, né? Não tem nada de beleza, digamos assim, na peça. Agora pensando nessa beleza estética, né? É muito mais de uma dificuldade. Tá? Obrigado, Elizabeth. Assim, olha, para pensar a questão da técnica, na verdade é que eu quero falar disso. Né? Eu gosto muito daquela frase do Freud, lá nos artigos sobre técnica, quando ele diz que os motivos éticos se unem aos técnicos para que o analista não responda ao amor de transferência, né? Transferência erótica. Eu gosto muito dessa frase, porque eu acho que ela é uma certa orientação para o analista, né? Uma orientação que faz isso, que junta, assim, a que o analista está a serviço de quê? Né? Está a serviço de fazer valer, porque acho que assim, tem uma discussão, gente, que eu não falei disso explicitamente, mas eu quero falar isso aqui, né? Que é muito, clinicamente, ela é muito valorosa, especialmente quando a gente está em situações mais cruciais, né? Por exemplo, de vida ou morte, quando você tem um sujeito que diz, eu quero morrer, eu não aguento mais viver, né? E aí, do lugar de analista, que você escuta isso, né? Se você
escapa um pouquinho do lugar de analista, vai para o seu lugar de sujeito, você vai falar, já vai vir processo atrás de mim, a família vai me procurar, se esse sujeito for, né? Por exemplo, vai pensar em falar uma coisa assim, bem... Ou outras coisas, tem outras coisas muito graves aí, né? Que eventualmente o confessionário, que é uma análise, vai chegar, o analista é testemunha disso, né? De tanta coisa difícil, complexa, e de que lugar o analista responde. Né? Eu acho que essa resposta do analista, fora de uma moral, de um ideal, orientada por isso que é da ordem do real, ou seja, que vislumbra essa articulação vida e morte, né? Isso desloca a gente dos lugares comuns da moralidade comum, convencional. Né? E é muito exigente do ponto de vista de onde eu me ancoro. Se eu não tenho um código de ética, se eu não estou amparado, sabe, juridicamente, onde é que a gente está? Sabe isso que o Lacan fala aí? Onde não se encontra a ajuda de ninguém, né? Onde você não conta com ninguém. Né? É um tanto disso aí que está em jogo. Eu acho que do lugar que o Freud estava lá defendendo a instituição da psicanálise, né? Nesse texto que você falou. Ele precisava dizer, olha, gente, a gente não tem... Nós estamos começando, né? Não dá para qualquer um chegar e falar, faz isso, não está tudo errado. Ele tinha que botar alguma moral ali na história, né? Eu acho, nesse texto, ele está fazendo isso, assim, botando ordem na casa. Ó, isso aqui não é a casa da mãe Joana. É isso que ele está fazendo lá. E nesse sentido, ele bota regra, né? Ele vai dizer, com todo jeitinho, ele vai dizer, ó, é assim que funciona. Eu acho até que ele é muito jeitoso, ele faz muita concessão a esse suposto analista, né? Que não é analista, enfim. Agora, em relação à sua pergunta, Laísa, eu acho que assim, quando a gente fala de capricho na psicanálise, a primeira coisa que me vem é a mãe, o desejo da mãe, sem lei, né? E desejo da mãe não é o desejo da Antígona, não é dessa mesma ordem, não é. Porque o desejo da mãe é de fechamento, é disso de, né? É a bocarra para apanhar o filho falo, né? É para não perder, para que não haja perda, como você apontou, né? E a dimensão do desejo, ela é de risco. Eu acho que isso é uma coisa tão importante, assim, clinicamente, né, gente? Porque, em geral, cada sujeito, quando os sujeitos vão, né, quando alguém, um analisante vai falar das suas questões, a passagem que ele é convocado, eventualmente, na análise a fazer, é sair de uma posição de acomodação para uma posição de risco. Nesse sentido, é risco de perda mesmo, é perda do amor do outro, é perda da acomodação que o sintoma, do gozo sintomático, né? Tem perda, eu acho que tem perda, eu não consigo pensar que não tem. É perda para ganhar, né? Eu acho que também é assim, a gente precisa lembrar disso. Eu acho que a psicanálise só se sustenta porque nessa matemática é uma perda que promove ganhos. Eu penso sempre nisso, assim, eu acho que ninguém está aqui porque, nossa, somos os novos melancólicos da época. Não, não é isso, né? Ninguém está aqui para fazer mortificação, não é isso. Trata disso, trata de tratar melhor de onde é que está, onde é que o desejo se situa, até para poder ter um pouco mais um pouquinho, é só um pouquinho de liberdade. Muito pouco, mas é o tanto possível, né? O ato de Antígona é um ato que comporta um risco. E do lugar do analista, é disso que se trata. A gente nunca sabe onde é que vai dar. Aliás, você nem sabe se aquilo foi um ato. Só vai saber depois. Essa ideia da posteriori aí, num depois que se encontra lá atrás, houve um ato. E nesse sentido não tem preparo nenhum possível. Onde é que eu vou me agarrar? Onde é que a gente se agarra? A gente se agarra nisso que é o possível, é a análise pessoal, é o estudo, é a formação, supervisão, é isso que a gente tem para se agarrar, que é tudo muito,
nada seguro, tem nada de segurança nisso, né? Então, eu acho que tem uma outra coisa aí também, que assim, eu gosto muito de pensar que o ato analítico, ele é da ordem, do mesmo jeito que um ato falho é cometido. A gente é atravessado por isso, né? Quando você ocupa o lugar de analista, esse lugar de objeto, causa de desejo, a gente se presta a um lugar, né, com tudo o que a análise já fez com a nossa posição de sujeito, né, de confrontação com isso que é da ordem do desejo mais radical. Esse desejo de ocupar o lugar de analista, o desejo de analista, é uma coisa muito... precisa ser investigado mesmo. A gente está lá por quê? Né? Eu gosto, tem umas palavras que de vez em quando eu escuto, assim, por exemplo, em supervisão, que é: eu fico fascinado, encantado, um certo encantamento, um fascínio com o lugar de escuta, né? Isso é coisa para ser analisada, né? Porque não é assim, não é disso que a gente faz a clínica, não. É claro que tem muita coisa fascinante, encantadora, surpreendente, né? Enfim, mas não é isso que, se for isso que estiver sustentando o lugar de analista, e lascou, porque o dia a dia, a rotina da clínica não se faz com isso, né? Com esses momentos de encantamento, por exemplo. Né? Então, nesse sentido, eu gosto muito de pensar que o ato analítico é um ato cometido. A gente é atravessado pela surpresa. Né? Isso o Lacan vai falar muito lá no seminário 15, né? É alguma coisa que ultrapassa a dimensão do ser. Né? Não é da ordem do ser. E por que a gente se surpreende? Quando a gente se surpreende, a gente já está na dimensão de sujeito. É como sujeito que a gente se surpreende. Né? Não é no ato. O ato é sem sujeito, ele diz isso lá no seminário 15. Né? Então, como assim? Né? Eu vou me prestar um lugar acéfalo. É quase isso, né? É sem cabeça. Então, o que eu vou fazer com a minha cabeça? Né? Se a gente for pensar, eu gosto dessa ideia, assim, né? Ela tem que trabalhar muito fora de lá, fora da clínica, na análise e na formação. A formação, ela vai implicar nisso, né? Também nessa coragem de se arriscar cada vez mais, né? Avançar, né? No que às vezes parece excessivo. Olha, aí a gente volta lá, eu tinha anotado aqui, né, para falar da antiga, né, a dimensão do excesso, da loucura. Então, que coisa, né? Será que também não tem um tanto disso aí na formação do analista? Um tanto disso que é da ordem dessa dimensão da loucura? Eu nunca tinha pensado nisso, estou falando isso aqui agora porque eu acho que tem a ver, eu acho que passa por aí, né? Por isso que não está assim absolutamente cercado, né? Quando a gente se propõe a fazer um caminho, um percurso que não vai acabar nunca, mas como assim? Isso é loucura. Pensando, porque a resposta da Elizabeth, né, eu estava pensando aqui, o que seria, entre muitas aspas, né, pegando tudo que a gente disse aqui, o que seria assim um analista antiético, né, com essa construção que a gente fez aqui. Vai muito nesse sentido, eu acho que a Elizabeth meio que já respondeu, né, desse analista que fica no lugar do deslumbramento, do lugar só de uma escuta, de um lugar que confortável, para não dizer covarde, assim, covarde, claro que nos termos que a gente está cunhando aqui, né, bem específico. Então dá sim para pensar nesse sentido do que a Elizabeth colocou na fala dela, do que o Lacan coloca, numa analista que tem uma postura antiética, né, que não é aquela falta de ética ali do CRP, né, do que coloca o psicólogo, assim, mas uma falta de ética muito própria, assim, da formação do analista. Muito, muito bom, Elizabeth. Aqui trata-se de uma parte que foi perdida devido aos problemas técnicos citados no início desta gravação. Perguntei a Elizabeth como fica a ética na formação do analista. Também pedi a ela que comentasse a respeito da afirmação lacaniana
de que um psicanalista só se autoriza de si mesmo e dos possíveis limites contidos nessa frase. Olha, eu não estou aqui com a memória muito boa, já até soube disso, mas não estou com tudo aqui em ordem na minha memória, mas o Lacan faz essa frase em pelo menos 2 momentos. Num momento ele diz isso, não sei se é na proposição, não me lembro. E depois ele continua essa frase de um outro jeito, né? O psicanalista só se autoriza de si mesmo e mais uns outros. Uma coisa assim, mais alguns, né? Eu fico com a segunda versão da frase, porque claro que o contexto em que o Lacan está apontando isso aqui é justamente para fazer a crítica da ritualização que tinha virado, né, a IPA, nesse conferir a autorização pelo rito, pela hierarquia, enfim, né, toda a problemática que ele passa anos do ensino dele fazendo a crítica. Só que isso aqui, essa frase tomada por si só, primeiro, né, esse de si mesmo aqui aponta uma dimensão solitária. É a mesma, no mesmo sentido, ele diz lá assim, fundo tão sozinho como sempre estive à escola. Né? E aí ele vai problematizar o tão sozinho para dizer, olha, não é que eu sou, aí tem lá no francês uma distinção, né, entre ser o único, sou o único que fundo, ou ser só. E ele vai apontar que essa dimensão da solidão, ela acompanha um analista, no sentido de que é isso, no ato não tem com quem contar. Espera aí, deixa eu consultar os livros, deixa eu consultar o Freud e o Lacan por meio dos... Não tem como, não é assim que funciona, né? A gente nesse sentido, é por conta própria mesmo, é por conta própria, entendendo que esse próprio aí é com esses mais alguns, que primeira análise pessoal, não sei se a gente pode botar em ordem assim, né? A teoria, análise pessoal, supervisão, isso vai te ajudando ali com o amparo possível, né? Com essa autorização entre os pares. Eu acho que isso vai fazendo essa autorização, né? Eu penso por aí, acho que é isso. Nesse sentido, antigo não é modelo, o ato enquanto autorizado sem ela não se autoriza a partir de uma lei outra. Uma lei de alguém, né? A lei dos deuses ou da cidade. Não, ela está numa outra dimensão, né? Por sua própria conta e risco. A ideia de própria conta e risco. Né? Mas não sem mais alguns. Né? Senão, quem fala sozinho é louco, né? A gente tem que ser louco acompanhado. Então, sobre essa questão que a Elizabeth trouxe aí da loucura, que ela falou, né? Eu estou pensando isso aqui agora. Eu super concordo com esse enlaço do analista com a loucura, porque a loucura ela está do lado de uma alteridade também, né? Não estou aqui dizendo de uma loucura psicótica em si, mas de uma loucura mesmo, assim, neurótica, enfim. E aí é isso. E aí a Elizabeth falou já, né? Que é isso que a Antígona faz, assim, sem esperar o reconhecimento do outro, sem querer que o outro a autorize de seu próprio ato. Era só isso mesmo, assim, que eu concordo com esse enlace aí da loucura. Não sei o que vocês acham sobre isso. Mas eu tenho essa perspectiva, assim, da loucura, né? Que é uma loucura traz algo de alteridade mesmo do próprio sujeito. Eu penso que quando o Lacan fala, ele vai apontar a loucura das mulheres, né? Ele vai dizer que as mulheres são loucas, não de todo, não todo loucas, né? Eu acho que é bem dessa dimensão aí que a gente está falando, né? A loucura nesse lugar do não todo louco, não todo. Quando ele brinca não todo louco é isso, né?
uma possibilidade de ir para além disso que é rigidamente organizado, normativizado, né? Não posso me autorizar se alguém não me disser que eu posso ir. Alguém tem que dizer, posso ir? Se me disserem, eu vou. E quando o Lacan abre mão disso, né, é uma loucura se autorizar, é isso, nesse sentido, né? Mas é não todo louco, na medida em que algumas amarras são possíveis, né? Alguns pequenos fios aí, com a sua análise, né, na instituição, na escola, né? Na instituição não, na escola. Só complementando da Poliana, então, essa questão, porque essa loucura de antigo, né, ela vem bem, né, saindo desse significado ali da polis, né, esse ideal da polis. Então ela meio que subverte isso pelo desejo dela. Então eu acho que o foco pode ser mais nisso, né? Essa subversão desse ideal, né? Em busca de algo, de um desejo, se colocar ali e apostar nisso, né? Ela apostou que ela poderia morrer por isso, né? Acabou morrendo. Poderia ser que não morresse, desse tempo do rei chegar lá, enfim. Mas eu penso que saindo desse ideal mesmo, né? Tem algo que foi falado aqui do excesso da Antígona, e aí eu lembrei de Michel Foucault falando da loucura que ela anda, né, entre um lado e o outro. Então, Antígona representa muito isso. É uma loucura que anda entre ali, teve ali o seu excesso, mas anda também por outro lado, que é o lado do ato, do não querer o reconhecimento da ética. Então, a loucura, ela sempre está nesses dois lados, desde quando loucura é loucura, e Michel Foucault vem trazer isso na história da loucura, o que é genial, né? Porque às vezes a gente pega a loucura só por um lado da moeda e esquece do seu outro lado. A gente pode pensar na relação entre na relação de revelação do que a loucura revela da verdade possível de ser dita, né? Isso, assim, o confronto que a gente faz com a loucura, que inclusive faz a gente mantê-la à distância, né? Tem um tanto da verdade que emerge da loucura. Estou falando aqui de modo bem solto, né? De qualquer espécie de loucura, que revela aí algo da verdade, né? Da verdade que precisa ser mantida a uma certa distância. Sim. Adorei. Elizabeth, você falou da escola como suporte, né? Ontem estava tendo uma reunião da SLOF, onde era debilidade e loucura, né? E aí a questão é que o analista fica entre essa debilidade e a loucura. A debilidade como se entregar ao cuidado do outro, né? O extremo. E a loucura onde ir para a loucura mesmo, né? Às vezes pensando no excesso, enfim. Então, eu acho que a escola como suporte ajuda a orientar esse analista a ficar entre a debilidade e a loucura, né? Tem que ter uma posição aí que fique entre esses dois extremos mesmo. Então, eu acho que é muito importante a escola para isso, né? Você falou isso, acho que tem que ser pensado bem isso mesmo, né? Como suporte. Muito bom. Elizabeth, uma última pergunta, até pelo tempo, e novamente te agradecer, porque se deixasse eu ia ficar fazendo pergunta para você até amanhã. Acho que foi ótimo, acho que foi uma ótima escolha assim, para abrir esse tema. Né? Muito, muito obrigado novamente. Até um pouquinho disso que o Iago falou, né? Pensando na questão do tripé, a gente sabe que isso não se separa, a formação do analista se dá por essas três vias, né? Mas eu fiquei uma curiosidade mais, na verdade, né? O que você acha, assim, que dessa ética, que é de uma formação tão particular, pode ser transmissível, por exemplo, numa supervisão, mesmo sabendo que a supervisão não é o lugar exatamente para isso, né?
O que você falou, que ouviu em supervisão esse lugar do deslumbre, né? Do que se escuta e tal. Eu fiquei um pouquinho curioso, assim, o que dá para transmitir, né, de um lugar ético, já que é um ato tão particular, né? Se é possível pensar numa supervisão como um lugar de se aprender isso também. Não sei, se me veio essa questão agora. Olha, eu vou te dizer da minha experiência de supervisionanda, Tá, né? Eu acho que é o melhor lugar. ótimo. Um certo tempo atrás, eu fiz uma supervisão e achava que a coisa ia passar por não sei que lugar da teoria, da complexidade do caso. E a supervisora me atingiu assim com uma flecha num lugarzinho tão simplório da minha neurose. Eu falei, não é possível, que ainda estou nessa, que ainda sobra um resto dessa neurose que me faz querer me agarrar não sei onde e me atrapalhar na escuta disso que está acontecendo ali. Né? Então, acho que isso não tem como, assim, claro que isso é a transferência tem que estar lá, senão a coisa não vai. E é isso que, e é pela via da transferência que a gente se deixa atingir também na divisão. Então, eu diria assim, a supervisão, ela carrega essa transmissão da ética, porque era exatamente isso, né? Foi uma pontuação que me apontou o lugar fantasístico de sujeito, atrapalhando na escuta daquele sujeito que eu estava lá expondo. Beabá da supervisão, né? Isso. Então, acho que é por aí. Por isso que a gente não está liberado, né? Ah, liberei, acabou, negócio de supervisão, bobagem, análise, já fiz, não volto mais, já estudei tanto, nossa, tá bom, né? Eu acho que não. Seria loucura, né? Ter a certeza. Seria loucura. Pois é. E de outra ordem. Formação é permanente. Quando a gente menos espera, naquilo que você pensa, não, isso não. Ah, pronto, né? Já está lá. Sendo pego de calça curta. A gente é pego de calça curta, né? Por mais que você caminhe na análise, você me fala, né? E é muito legal isso, porque isso remete a mais análise. Ainda tem um tanto, sempre tem, né? Sempre um resto aí que não cessa. Só quero dar mais um recadinho, assim, sabe? Olha, gente, cada vez que a gente abre a boca e ousa falar num espaço assim, né? Que a gente possa dialogar, quem ganha é quem fala, tá? Então eu agradeço, porque eu também ganhei muito. Acho que eles me fizeram pensar coisas que eu não tinha pensado, né? Desde o convite até agora, o final foi muito bom. Obrigada.